Gente, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos meditar na palavra do nosso Deus, em nome de Jesus. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A gente ainda não tem assim um conhecimento de como nós precisamos da palavra. A palavra é tudo para nós. Pelo menos tem que ser tudo. Tudo que ela é e tudo que Deus quer que ela seja. Porque o meu justo viverá pela fé. E viver pela fé é viver a partir de uma palavra. É não fazer nada sem a palavra. É não decidir sem a palavra. É vigiar a mente, vigiar os pensamentos e os sentimentos, se estão de acordo com a palavra de Deus. Para você ver que a palavra de Deus, ela tem que fazer parte de todas as áreas da nossa vida. Nós não podemos deixar a palavra de Deus fora de uma área da nossa vida ou de qualquer assunto de uma área. Em todo tempo, nós temos que passar tudo da nossa vida pelo crivo da palavra de Deus. E colocar a palavra de Deus para filtrar tudo. E aquilo que não é de Deus sair da nossa vida em nome de Jesus. Aquilo que não é de Deus e que nos afeta e que traz laços, não importa em que nível, não é de Deus, tem que acabar. Por quê? Porque vai destruir a nossa vida. Ah, mas aquilo é tão bom, mas vai destruir a nossa vida. Mas eu dependo daquilo, vai destruir a nossa vida. Não é de Deus, não faz parte daquilo que é o plano de Deus para a nossa vida, tem que sair da nossa vida. Às vezes a pessoa fala assim: não, mas isso é muito radical. Mas o evangelho é radical. Porque o evangelho é uma mudança de dentro para fora. Não só mudança. Para ter mudança tem que ter um poder operando. E o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o poder de Deus dentro de nós, mudando a nossa vida de dentro para fora, fazendo uma revolução de dentro para fora, mudando pensamentos, mudando sentimentos, mudando conceito, mudando hábitos, mudando comportamento, mudando costume. Tinha que ser poder. O evangelho é poder de Deus. Por isso que ele é radical, porque ele chega mudando e ele chega transformando. E a palavra de Deus e o evangelho vai mudando a nossa vida pela pregação do evangelho, pela palavra pregada, pela palavra de Deus pregada. Então nós vamos ver um texto que está aqui no livro do profeta Isaías. Não é Isaías não, é Jeremias, tá bom? Livro do profeta Jeremias. E Jeremias é depois de Isaías, no capítulo 1, quando Deus falou para Jeremias, o chamado de Jeremias, falando para ele que desde ele ir para o ventre da mãe dele, ele já tinha chamado Jeremias para ser profeta. Ele já tinha enviado Jeremias às nações. Antes de Jeremias nascer, Deus já tinha enviado ele para as nações. Quer dizer, todo o plano da nossa vida está na eternidade. Está acontecendo agora, mas só está manifestando agora. No mundo espiritual e na eternidade já aconteceu. Ah, isso é uma maluquice. Não. Isso é a linguagem da fé. Isso é a linguagem da palavra de Deus. Isso é a linguagem do evangelho. Por isso que o evangelho, ele é poder de Deus. Por isso que ele é radical, porque ele muda, ele transforma. É impossível uma pessoa falar assim: eu encontrei Jesus, eu estou salva por Jesus, e ela continua a mesma pessoa. Ela continua com os mesmos hábitos, com o mesmo comportamento, nada mudou na vida dela. Então o evangelho ainda não afetou a vida dela. A salvação ainda não afetou a vida dela. Então vai afetar, mas não afetou ainda. Então aqui em Jeremias, no capítulo 1, Deus falou para Jeremias no versículo 9, ele falou assim: então estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Versículo 10, olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, é isso que o evangelho faz, a palavra pregada, arrancares
e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Então, toda a nossa vida vai mudando, porque Deus vai tirando coisas, arrancando coisas e colocando o que é dele no lugar daquilo que ele arrancou, porque Deus não vai deixar um buraco na nossa vida. Ele não vai deixar ele não vai fazer um desmatamento na nossa vida. Ele vai tirar o que não é dele e vai colocar o que é dele. Então ele vai arrancar, ele vai destruir pela palavra que isso é feito. É através da palavra que acontece a demolição daquilo que tem que ser demolido. Então, demolições que acontecem dentro de nós. Porque tudo que Deus acaba aqui dentro de nós, vai acabar aqui fora. Porque o que ele acabar dentro de mim, eu não vou ter força para continuar naquilo, porque aquilo já acabou dentro de mim. Eu não vou ter força para estar naquele ambiente, estar fazendo qualquer coisa, se Deus já arrancou aquilo dentro de mim. Agora, se eu tento aqui fora, sem mudar aqui dentro, arrancar alguma coisa ou plantar outra coisa, mas não foi uma coisa que Deus já fez aqui dentro, eu posso arrancar tudo, daqui a pouco eu estou ali plantando aquilo ali de novo. Aquilo não é de Deus, eu estou plantando. Por quê? Porque tem que ser aqui dentro, do nosso espírito. A palavra de Deus, ela é mais penetrante. Vamos ler esse texto que está em Hebreus. Hebreus, no capítulo, na carta do escritor aos Hebreus, a gente vai ler agora, para você ver. A palavra de Deus é a única coisa que penetra no mais íntimo do ser humano. No mais íntimo. Aí você vai ver. Quando Deus arranca, ele arranca lá do íntimo. Ele arranca lá do profundo e da raiz. E ele arrancando através da palavra, lá do profundo e da raiz, eu não produzo mais aquele comportamento, porque a raiz acabou. Então aqui fora começa a mudar, porque lá dentro mudou. A mudança é lá dentro. Não adianta eu fingir, não adianta eu decorar, não adianta eu fazer cara de piedade. Isso tudo cai. Se não veio lá de dentro, se não está lá dentro a mudança, aquilo não vai durar muito tempo. Não vai durar. Porque a carne, o braço da carne, ele realiza, mas ele não mantém o que ele realiza. Aquilo tudo cai por terra, não adianta. Então o texto de Hebreus, no capítulo 4, o versículo 12 fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. O que é eficaz? Ela faz efeito. Ela realmente funciona. Ela é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e espírito. E de juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a parte mais íntima do ser humano é o espírito. É a parte mais profunda do ser humano. Porque nós temos um espírito que tem uma alma e que habita no corpo. Então é o corpo, a alma e o espírito lá no fundo. A palavra vai lá. E lá que ela é viva e eficaz para arrancar, para derrubar, para também plantar e para edificar. Então nós não podemos viver sem palavra. É ela que faz toda a obra, através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é o Espírito da palavra. Aonde a palavra vai, o Espírito Santo vai junto. Ele vai junto. E ele vai fazendo essa obra. Você vê, você lembra de Ezequiel 37. Vamos lá. Ezequiel 37 agora. Você vai ver aqui, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37.
você vai ver, Deus levou Ezequiel no vale de ossos secos, mas quem foi junto? O versículo 1 fala assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos. Então, quando ele foi, o Espírito também foi, o Espírito Santo foi. Quando ele profetizava, o Espírito Santo estava junto com a palavra agindo. O Espírito Santo, ele sempre age com a palavra. Quando Deus criou o mundo, antes de Deus enviar a palavra, a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso está em Gênesis no capítulo 1, versículo 1 e 2. Então disse Deus: haja luz. O Espírito já estava ali junto com a palavra e tudo foi o quê? Acontecendo. Deus falava e acontecia. Então você está vendo o poder que tem na palavra, o poder que tem no Evangelho, e como a palavra vai até o espírito, a parte mais íntima do ser humano, e começa a tratar. Trata dos traumas, trata dos complexos, trata dos pensamentos, traz cura, traz libertação, traz consolo, traz conforto, edifica, exorta. Tudo isso a palavra faz aonde? Dentro. Porque o Evangelho, ele pega o homem por dentro. E a palavra de Deus nós carregamos dentro. Por isso que Davi falou: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando a Bíblia está falando de coração, está falando de um órgão coração. Está falando do espírito. Escondeu lá no espírito e ficou lá guardado, para não pecar, porque quando a tentação viesse, ele já tinha uma palavra para se firmar. A palavra já estava dentro dele, ele estava carregando uma palavra. Então nós carregamos a palavra. A pessoa está vendo você, ela não sabe o poder que tem dentro de você, o poder que Deus colocou dentro de você. Mas um poder que não é para destruir pessoas, é para destruir o mal. É para destruir o mau pensamento, o mau sentimento, o mau desejo, o mau comportamento, o mau hábito, aquilo tudo que é contra Deus e a palavra dele. A palavra destrói, a palavra arranca, a palavra derruba. Começa o Evangelho, ele traz para a nossa vida um tempo de demolição. Então vem um tempo de demolição, vem o tempo de arrancar e vem o tempo depois de ir plantando aonde foi demolido. É uma obra completa. Por isso que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eu encontrei Jesus, eu encontrei o Evangelho, uma mudança tem que começar na minha vida. Ah, mas eu conheço uma pessoa que encontrou Jesus e que encontrou o Evangelho, e ela é a mesma pessoa que sempre foi. Ela continua uma pessoa ruim, uma pessoa perversa e uma pessoa maligna. Ela pode estar frequentando um templo, ela pode estar até ali fazendo alguma coisa, não sei, mas ela não teve um encontro com Jesus ainda. Porque se você pega o Evangelho, Jesus passou em muitos lugares. Ele passou. Mas tinha lugares que ele ficava. Tinha casa que ele ia e que ele frequentava. Tinha pessoas que ele parava para conversar. Ele parava para dar atenção. Ele parava para ter um diálogo. Então ele passou pela vida de muita gente, mas ele ficou na vida de muitas pessoas. Existe uma diferença. Existe uma diferença de você ir no lugar, passar por aquele lugar, e uma diferença de você ficar. Então tem muita gente que está confundindo isso. Jesus passou pela vida daquela pessoa, mas Jesus não ficou ali. Jesus não trouxe a mudança que era necessária. Mas por quê? Porque a pessoa não quis. A pessoa não se abriu. A palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato.
E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então eu preciso, o evangelho, além de ser o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o evangelho, ele não é uma religião. Ele não é um sistema de regras, nem um sistema de normas. O evangelho é um relacionamento. O evangelho é um modo de viver. Então a pessoa fala, não, mas eu quero que escreva aqui o que eu tenho que fazer. Não, você não precisa. Porque quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. E o Espírito Santo, ele começa a te guiar. E você vai ouvindo a palavra como você está ouvindo agora, e ele vai falando com você. E ele vai te dando respostas. E você vai lendo a palavra e ele também vai falando com você. E você também vai falando com ele. E você vai colocando a sua vida. E você vai colocando a sua história. Jesus encontrava as pessoas e falava, o que queres que eu te faça? E a pessoa falava, eu quero ver, eu quero ser limpo, eu quero ser curado. E as pessoas iam falando. Então, é impossível a pessoa ter tido um encontro com Jesus e ela continua a mesma pessoa. Quem encontrou Jesus não continua a mesma pessoa. Obrigatoriamente ela muda. Ela não consegue ser a mesma. Porque a obra da demolição começa a acontecer dentro de nós. A obra da destruição daquilo que não é de Deus começa a acontecer. Aí vai demolindo dentro de nós e nós vamos mudando o nosso comportamento, o nosso falar, o nosso pensar. Isso aí é o que nós chamamos de quê? Fruto. Os frutos de arrependimento começam a vir. O fruto do Espírito começa a brotar dentro de nós. Aí as pessoas começam a ver o comportamento mudado, o hábito mudado, a maneira de falar mudada. Aí as pessoas começam a ver que realmente o evangelho demoliu e destruiu coisas na nossa vida e edificou outras. Porque Deus não vai deixar ninguém vazio. Deus não vai deixar aquele buraco. Deus não vai deixar ninguém oco. Às vezes a gente se sente oco porque a gente está naquele processo da demolição. Então aquilo tudo está limpando, aquilo tudo está saindo. Isso faz parte desse processo. Mas não é a vida inteira assim. Vai demolindo e Deus vai plantando, vai colocando aquilo que é dele na nossa vida. Então, para terminar, é o que está aqui em João, Evangelho de João 15. Que nós lemos assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Jesus falando que eu sou uma árvore. Meu pai é um agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. E toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Então nós somos vara que estamos em Jesus. Jesus é esse tronco, nós somos essa vara. Então toda vara que não está dando fruto, Jesus corta. E aquela que está dando fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Essa limpeza é a demolição. Essa limpeza é a destruição. Você começa a dar fruto e ele vai limpando mais. Você começa a dar fruto, você vai dando fruto e ele vai limpando. Vai dando e ele vai limpando. E ele vai fazendo a poda. Sempre podando para que dê mais fruto. Aí ele diz o que limpa e o que faz a poda. Olha só. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Pela pregação da palavra. Por isso que eu falei desde o começo. Nós não podemos viver sem palavra. A palavra tem que estar em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Então essa limpeza vem pela palavra. Essa santificação, essa demolição, essa destruição daquilo que não é de Deus, vem pela palavra. Pela palavra que ele vai limpando, que ele vai arrancando. Ele, quando orou, na oração dele sacerdotal por nós, Jesus,
Em João 17, ele falou: santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então você vê como que a palavra está na limpeza, está na santificação, está na mudança, está na transformação, está no dar fruto. Por isso que nós precisamos. Dependemos mesmo. É ela que vai lá no mais íntimo de nós, de cada um de nós. Não é uma música, não é uma poesia, não. É a palavra que vai lá dentro. Lá no mais profundo. E começa a demolir tudo que tem que demolir. Começa a demolir até coisa que você não sabia que tinha, que eu não sabia que tinha. Vai lá no fundo. Para libertar, para curar, para transformar. Aí à medida que você vai sendo curado, você é curado para curar. Você é liberto para libertar. Porque você é a chave da prisão de muita gente. A tua libertação, a tua cura, a tua mudança pelo poder do Evangelho, que é a palavra pregada, a tua mudança vai ser a chave da prisão de muita gente. Aquilo que Deus está fazendo na tua vida vai abrir a porta de muito cativeiro. Então olha aí a nossa responsabilidade de deixar Deus mudar, de deixar Ele trabalhar. Amém? Senhor, abençoa os nossos ouvintes e a família de cada um. Que essa palavra não se perca, porque ela não vai voltar vazia. Ela vai prosperar naquilo para que ela está sendo enviada. Em nome de Jesus,